Nosso entrevistado aqui do podcast da CDL, falando sobre sua história, o empreendedorismo. Estamos recebendo com muita alegria ele, Ricardo Nicolau. Gente, olha só, ele sempre está envolvido em causas sociais, em boas ações e também, né, hoje com o empreendimento que tem gerado muita curiosidade. Então, por isso que nós aproveitamos esse momento e já convidamos ele. E, Ricardo, é até um pouquinho difícil de trazer você aqui, porque você viaja muito, o seu trabalho, ele não tem uma rotina, né? Ele é extremamente corrido, de muitas viagens, não é todo dia a mesma coisa, assim, de eu vou ficar aqui na cidade, não. Não tem rotina, viu, Daniela? Bom, primeiro, muito obrigado, né? A CDL, o espaço da gente estar aqui podendo bater esse papo. O trabalho nosso não dá para ter rotina, a gente não consegue ter, porque muitas vezes os leilões são em outras cidades, ou muitas vezes a gente prospecta negócio em outras cidades. A gente tem algumas frentes de trabalho que às vezes necessitam e a gente busca muito aprender. Então, vira e mexe, a gente está em São Paulo, está em alguma mentoria ou em algum aprendizado, algum curso. Então, realmente, a gente não para. E como é que foi assim que você se envolveu no mundo do leilão? Porque hoje você é uma referência nesse segmento. É nada, bondade sua. Mas aqui na região nossa, realmente a gente faz a maioria dos eventos, né? Dos leilões. Sejam eles de gado de corte ou de elite, que é o gado PO. São divididos em duas classificações. E a gente entrou nesse mundo em 2011, quando uma empresa leiloeira de fora queria atuar na região. E a minha história aqui em Sinop começou em 2003. Vim para cá, sou de Marília, do interior de São Paulo, vim para cá em 2003 para trabalhar no Grupo Frialto, por onde eu permaneci 7 anos dentro do Grupo Frialto. Saí em 2010 e em 2010 eu montei um escritório de compra e venda de gado, que é lá onde a gente tem a empresa até hoje. E aí apareceu uma leiloeira de fora que queria fazer leilões nessa região. E aí a gente começou um negócio em parceria. E essa parceria foi muito bacana. E aí eu comecei a fazer os leilões, eu gostei demais porque eu vi que as duas partes estavam felizes. Eu sempre vi nas negociações, Daniela, alguém sair machucado, ferido, ou achar que não pagou o preço justo, né, durante a vida toda. Porém, no leilão, você tem segurança de que realmente esse é o melhor preço, porque tem vários compradores te pagando isso. Então, não dá para o vendedor pedir demais e também ele não vai conseguir, ele não vai vender baratinho, porque vai ter mais gente aqui para pagar o preço de mercado. E aí, aquilo ali para mim foi muito forte. Falei assim, bom, eu estou conseguindo conectar um comprador, um vendedor, os dois estão satisfeitos e eu ainda ganho uma comissão com isso. Pô, é isso que eu quero da vida. Então, a gente ficou 5 anos com essa empresa de parceira e a partir de 2016 que nasceu a Ricardo Nicolau Leilões. E assim, ele é muito dinâmico, é muita super emoção que tem ali também, né? Eu acho muito incrível. Como que é? Gente, imagino, montar tudo isso, Ricardo, deve ser fácil, é uma movimentação de equipe, é muita coisa. Teve um advento aí da televisão que facilitou a nossa vida. Todos os leilões nossos são televisionados. E antigamente a maioria dos leilões eram presenciais, né? Sim. Então a gente tinha que levar o gado até esse parque de exposição ou até esse sindicato rural. Então você tinha que pagar frete, pagar a taxa da onde fica o gado, por recinto. Você tinha que pagar buffet, bebida, hotel, um monte de coisas. Depois, quando veio a pandemia, as pessoas entenderam que dava para fazer só filmado, porque a gente ia fazer os dois. A gente ia fazer Era um o custo presencial maior também, né? Muito maior, quase o dobro. Então, a gente tinha os leilões presenciais e os leilões televisionados, assim, meio a meio. Quando deu a pandemia, ficou 100% televisionado. E muitos que faziam presencial entenderam que dá para fazer o televisionado, somente com a TV, que a gente chama de leilão virtual. Então, o leilão virtual, hoje, sei lá, dos 80 leilões que a gente faz por ano, uns 10 deve ser presencial e 70 são virtuais. Ficou muito mais fácil. E vocês, assim, têm uma média de quantos vocês conseguem fazer por mês, enfim? Então, normalmente de 15 de dezembro a 15 de janeiro a gente para. E no começo do ano é menos. Janeiro, fevereiro é menos. Mas, por exemplo, em junho, julho faz quase que 10 por mês. Então, é mais sazonal, assim. Tem meses de mais e meses de menos. E é um ritmo bem acelerado, né? É bem acelerado, porque assim, é muito dinâmico, é muito rápido, né? O leilão ele tem um negócio de escassez, vai acabar, então a pessoa precisa tomar a decisão rápido.
Mas para que não tenha problema na compra, para que o cara não fique arrependido, o que a gente faz é o quanto antes levar as informações. Então você já municia o investidor de todas as informações. Olha, o lote tal é assim, o lote tal é assim. Você já manda o catálogo antes para que o comprador estude o catálogo, escolha quais são os lotes que ele realmente quer disputar, para que na hora do leilão ele já vai com a cabeça mais assertiva ali. Mas é muito dinâmico, porque a gente compra horários no canal do Boi, no Agrocanal. Esse horário normalmente são 6 horas. A gente compra esse horário na TV aos domingos, não é barato. Se é da televisão, você sabe o que eu estou falando. Então, dentro daquele espaço ali, a gente tem que passar o maior número possível de lotes, né, para poder otimizar aquele tempo ali, diluir o custo. E como que vocês fazem essa seleção? Vocês têm um grupo de pessoas que trabalham com vocês? Por exemplo, olha, a gente vai... assim, parceiros, talvez, para vocês conseguir ter... Ou tem essa dificuldade, talvez, de ter os animais ou não? Como é que funciona essa outra parte? É muito interessante, a gente procura envolver sempre algumas pessoas da cidade. Então, por exemplo, a gente vai fazer um leilão de colíder neste domingo. Neste domingo, eu não sei se eu posso falar aqui por causa do dia, né? Mas vamos lá, vai acontecer um leilão em colíder. Nesse leilão em colíder, a gente chamou um amigo, o Moia, que tem uma casa agropecuária lá, que já é uma pessoa referência na cidade. Por mais que a gente conheça muitos produtores de lá, ele tem mais intimidade com essas pessoas. O contato com as pessoas. Para capitanear esse gado. Então a gente acaba fazendo uma publicidade dessa empresa dele, né, da casa agropecuária dele e tal, e ele ajuda com uma boa captação do gado, e a nossa equipe vai para lá, roda a cidade, roda a região e coloca mais animais. Então, normalmente, os leilões, a gente procura sempre ter esse tipo de parceiro, que nem você falou. E hoje, assim, desde quando a empresa começou até agora, ela desenvolveu e cresceu muito, né? Assim, tô chamando a atenção, tendo essa grandiosidade, né? E hoje, ter essa credibilidade que ela tem. A gente fica muito feliz de escutar isso, né, Daniela? Porque o que a gente quer na vida é isso, né? Deixar um rastro bom. E o que a gente viu no ramo dos leilões é que foi muito fácil crescer. E não é porque a gente tem nenhum software melhor, não é porque a gente tem uma máquina especial, não tem nada disso. É só fazer o combinado. Simplesmente isso. O que você combinou com o cliente, você cumpre. A gente garante toda a operação. Então, se eu vendi para algum cliente, o cliente não pagou, a gente em 10 dias paga o vendedor e depois a gente executa o comprador. E nesses meus 14 anos de história, nós nunca perdemos. A gente tem um cadastro igual de banco, sabe? O crivo nosso, para quem a gente vai vender, é muito importante. Então, isso aí nos dá segurança. Então, o que você falou, você cumpre. O que você combinou, independente se vai dar lucro ou prejuízo, você combinou, está combinado, cumpre aquilo, acabou. Não tem segredo. E acontece muito da pessoa falar que vai comprar e depois não pagar? Não. Então, isso que eu acabei de dizer, a gente não tem inadimplência. Às vezes acontece de algum cliente ter algum problema de recebimento e pedir para prorrogar a conta. Isso pode acontecer. Mas de não pagar é muito raro. Graças a Deus até hoje não. E assim, vocês, quando uma pessoa fecha lá, comprei, vocês fazem uma pesquisa, enfim, como é que funciona para ter essa credibilidade do pagamento? Então, ele não consegue operar, não consegue comprar se ele já não tiver previamente esse cadastro aprovado. Então feito Então antes. Imposto de renda, nível de endividamento, se o cara é arrendatário ou se ele é proprietário da terra, quanto tempo ele está lá, quais são as referências pessoais, comerciais, né, comerciais. A gente faz uma investigação antes e com todos o que tem de disponível aí de Serasa, de consulta, de Boa Vista, tudo que tem de consulta a gente faz uma varredura antes, né? E aí a gente cria um limite para aquele cliente, como um banco. Então, qual que é o limite do cliente X? É até 1,5 milhão ele pode comprar no prazo. Então tá ótimo. Se chegar perto daquele valor, a gente já recebe um sinal e não faz mais venda para aquele cliente, né? Tudo muito transparente. E você tem uma equipe de quantas pessoas mais ou menos? Em torno de 50 hoje. Tem hora que passa um pouquinho de 50, tem hora que abaixa um pouquinho de 50. A gente acaba que está tendo uma rotatividade dessa turminha mais jovem, para pouquinho tempo, dá uma rodada, mas em torno de 50.
colaboradores. São pessoas que trabalham aqui em Sinop ou elas ficam por fora também? Como é que funciona? Nós já tivemos 2 operações, uma funcionando em Juara e outra funcionando em Alta Floresta. E a gente começou a ter algumas consultorias, entender um pouquinho do que a turma fala de ecossistema, de você ter as suas empresas quase que consolidadas umas com as outras, se comunicando e atendendo o mesmo cliente em várias frentes. E aí a gente trouxe essa turma para Sinop. Então hoje todos ficam em Sinop, mas eles se deslocam muito. Né? Passam 3 dias fora de casa, volta, fica mais 2, volta. Então eles ficam no trecho. Ricardo, qual que é a sua formação? Eu não sou formado em nada. Não? Nada. Eu comecei a fazer zootecnia. Olha! E eu sempre fui um bom aluno. Engraçado, né? Eu sempre fui bom aluno, sempre notas boas na escola. Mas quando eu fui para a faculdade, com 17 anos, fazer zootecnia, eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu chegava na faculdade, era integral, tinha que ficar o dia inteiro naquele trem lá, esperando. Tinha uma aula de manhã, 2 da tarde, aquele rolo. Eu falei, pai, isso aqui não é para mim não. Saí fora e continuei só trabalhando. Aí, no ano seguinte, eu fui fazer administração de empresas à noite. E aí eu ficava entediado. Porque tudo aquilo que eu olhava, eu falava, o que disso aqui eu vou aproveitar para o meu negócio, né? Porque eu sempre tive muito claro o que eu gostaria de fazer, que é mexer com gado. E essa parte de negociação, de intermediação. E aí eu fiz 1 ano, tinha um monte de bombeiro, um monte de matéria lá também. Falei, então eu nunca estudei a faculdade, não dei sequência. Eu só tenho o 2º grau completo. E o que eu fiz sempre, Daniela, foi cursos. Então, Empretec, do Sebrae, aí tinha curso de venda, curso de oratória, curso de não sei o quê. Esses trem aí eu fui fazendo a vida toda. E o ser empreendedor foi realmente na prática, então, né? Porque você já gostava, sabia o que queria. Sim. Mas, gente, é muito desafiador. Eu sempre comento aqui com as histórias que a gente tem dos empresários, porque não existe uma faculdade para você ir lá e falar assim, eu vou aprender isso, vou aprender a administrar aqui, né? Vou trabalhar com leilão. Deve ter sido a prática mesmo, né? Foi assim com você? Na verdade, eu vi meu pai, desde pequeno, eu vi meu pai sempre com visão assim, muito empreendedora. E meu pai já teve várias frentes de negócio. Então, ele não vê dificuldade nas coisas. Quando aparece alguma coisa, ele já pensa em como fazer dinheiro daquilo, como fazer aquilo prosperar. Ele já era empreendedor? Meu pai. Era do ramo também ou não? Não, meu pai veio de uma família muito pobre mesmo, mas ele foi o filho que se destacou, que foi buscando fazer negócios, e ele sempre gostou de pecuária. Então, quando eu nasci, meu pai já tinha um sítio lá de 5, 6 alqueires, alguma coisa assim, lá em Marília. Mas a minha infância foi numa fazendinha que meu pai comprou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, dos 6 aos 12 anos eu morei no sítio, morei na roça. E aí lá a gente vivia muito isso. Então, meu pai sempre gostou de pecuária. Mas ele atuava em outras coisas também, construtora, loteamento. Mas eu só fiquei no boi. O fato de empreender, com 17 anos, eu trabalhava nessa empresa do meu pai, com 13, com 17, ele falou assim, olha, eu estou vendendo a empresa. Eu vou colocar nossas fichas num novo empreendimento. Aí eu falei, poxa vida, hein, mas eu não quero ir não. Ele falou, não, mas se eu preciso de você lá. Eu falei, não vou. Aí que nós começamos a assim, discutir, né? O pai queria levar o filho e o filho não queria aquele negócio. Aí isso causou um certo constrangimento. E aí cheguei para o meu pai e falei, quanto você quer nessa empresa? Ele falou, tanto, 60 mil na época. Isso foi em 98. Eu tinha 17 anos e hoje, se a gente atualizar assim, algo em torno de 500 mil reais. Aí eu falei assim, então me dá 2 anos de prazo, eu vou comprar. Aí ele falou, tá bom, te dou 2 anos, mas não é 60. Aí ele fez uma conta, era 72. Ele botou um jurinho em cima. Eu conto essa história e eu tenho um contrato disso até hoje guardado. É muito bom. E aí eu assumi uma empresa então com 17 anos, assumi essa dívida toda e eu fiquei 2 anos pagando 3 mil por mês pro meu pai. Foi bem legal. A partir dali, então ficou... Como eu muito cedo comecei a negociar, para mim era muito fácil. Eu nunca tive problema de falar com nenhum tipo de pessoa, independente do grau da pessoa, da hierarquia, né, do nível da pessoa. Eu sempre conversava com o peão e conversava com donos de frigoríficos, assim, né, com o prefeito da cidade. E não tinha
eu não tinha milindre para conversar com as pessoas. Então, para mim, foi fácil. Foi trabalhoso demais, né? Em 17 anos, mas logo as coisas foram melhorando e foi dando tudo muito certo. Aí teve um outro momento de empreender, que foi quando eu vim para o Mato Grosso. Porque quando eu estava com 22 anos, então assim, o escritório já estava estável, tal, essa empresa rodava, mas não era um negócio muito promissor. E aí eu escutava muito falar de Sinop. De Sinop não, de Alta Floresta. A empresa era de que segmento? Compra e venda de gado. A de gado também. E a gente comprava gado e vendia e comprava para os frigoríficos também. Sim. E aí eu vim para o Mato Grosso para conhecer a Alta Floresta. Parei em Sinop, porque meu sogro estava cuidando de uma fazenda aqui que o pessoal tinha recém comprado. Quando eu vim nessa fazenda, eu conheci o Valdemar Belincanta, dono do Frialto, que me chamou para trabalhar no Frialto, e essa história foi 7 anos e foi muito bom. E mesmo assim, quando você trabalhou, você ainda tinha essa vontade, eu quero ter meu próprio negócio, eu vou empreender. Mesmo eu trabalhando no frigorífico, eu já tinha algumas outras coisas, já fazia, continuava negociando, comprei uma fazendinha lá em Canaã, arrumei, vendi. Nunca parou de empreender, né? Nunca parei, exatamente. Construía casa, vendia, esses trem assim. Mas quando eu vim para Sinop, que aí eu resolvi realmente ter um escritório que pudesse fazer essas intermediações, surgiu a leiloeira, o que nos abriu um leque gigantesco. A gente faz leilão em Rondônia, no Pará, de Minas Gerais, faz alguns leilões aqui, Mato Grosso do Sul. A gente começou a abrir o leque, começou a entender, e a gente começou a buscar. Eu fiz uma consultoria uma vez, uma mentoria, e o cara falou assim: olha, você tem que estar sempre pensando como quebrar o seu negócio. Porque se você achar onde tem uma brecha para quebrar o seu negócio, você tem que cuidar daquilo, para o seu negócio perpetuar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, para quebrar esse negócio meu, só se a internet for melhor que a televisão. Né? E fiquei com esse negócio. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou montar um negócio para quebrar a minha empresa. E aí eu criei uma concorrente da Ricardo Nicolau Leilões. Chama Boi 24 Horas. É um aplicativo onde a gente tem ofertas 24 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, onde ele acontece pela internet, com uma comissão mais barata do que a do canal. Então, as duas empresas ficam disputando os clientes aí. E aí, isso aí foi disruptivo para a gente, né? A gente tem que lidar com as duas empresas. Eu sou dono das duas, tenho que torcer pelas duas. E o que aconteceu, Dani, é que as duas cresceram. As duas, né, procuraram se blindar e elas foram crescendo cada vez mais. E há quanto tempo que tem essa outra do aplicativo? O Boi 24 Horas a gente começou em 2017, matutando, fazendo testes, mas em 2021 que a gente lançou ele no mercado. Assim, é bem evidente o quanto que o seu empreendimento ele tem tecnologia, trabalha com tecnologia, né? Leilão é televisão, as câmeras são iguais à sua aqui, tudo robótica, satélite, internet, tudo tecnologia. E foi mais um desafio, talvez, porque assim, a tecnologia ela é muito rápida, ela vem com tudo e a gente tem que se adaptar e tem que acompanhar ela, né? E às vezes tanta coisa. Por exemplo, antigamente a gente precisaria de vários cinegrafistas aqui. Hoje não tem nenhum aqui, né? As câmeras se movimentam, claro que com a pessoa aqui operando, né? Mas a gente observa tantos aplicativos que tem também inteligência artificial que vem com muita rapidez. Então, para vocês também, acabou sendo uma ferramenta para agregar o negócio, a tecnologia? Com certeza, a tecnologia. A gente não teria nada do que a gente tem hoje de negócios sem tecnologia, né? As duas usam muito. Né? O meu cliente da Ricardo Nicolau Leilões, ele tem 65 anos de idade média. Mas ele é ligadaço no WhatsApp. Ele não liga para Instagram, algum tem Facebook, mas o WhatsApp é o jeito que ele quer conversar. Tecnologia, né? A internet. Todas as fazendas, antigamente, as fazendas tinham telefone fixo. E era um sacrifício, porque se dava um raio lá onde o telefone do cara já não funcionava. Hoje, todas as fazendas que a gente vai ter internet. Então a tecnologia realmente veio para fazer a diferença. E aí a gente, buscando sempre melhorar, a gente tirou um departamento que era dentro da empresa, que era um marketing que a gente usava. Eu sou muito ligado nessa coisa do marketing. E aí a gente tinha um custo muito alto
E aí a gente viu uma oportunidade porque o mercado demandava serviços e a gente não conseguia porque a gente só atendia os nossos clientes. Aí a gente tomou a decisão de tirar esse departamento fora, criar uma nova empresa focada exclusivamente no marketing para o agro. Chama BT Agromarketing, que é B de boi e T de terra. Então, tudo que for relacionado a boi e terra, a gente presta esse serviço. E aí entra a tecnologia de novo. Drone, inteligência artificial, né, que ajuda na edição, todos esses programas aí que... né, eu não lembro os nomes lá, mas não é CorelDRAW mais, é uns novos aí, né? Tem vários. Os Adobe da vida, sei lá. Então, tudo é tecnologia, não tem dúvida. E assim, a tecnologia ela tem um lado bom, mas ela também tem muita gente querendo se aproveitar dela, né? Inclusive com compra e venda. Como é que vocês fazem para se blindar de golpes, de evitar esse tipo de situação dentro? Porque é compra e venda também, né? Enfim, existe ou tem alguma preocupação quanto a isso? Não sei, vocês chegaram a sofrer alguma situação quanto a isso também ou não? Não, isso que você está me perguntando, eu estou pensando aqui, mas a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Tem no WhatsApp da gente, que de vez em quando o cara finge que é a mãe da gente, que está pedindo dinheiro, né? Os tradicionais, né? Mas não que interfira e atrapalhe o serviço. Não, pelo contrário, a plataforma nossa é bem robusta. Desde 2021 que a gente criou ela é a mesma, né? As tecnologias são muito atuais assim que a gente tem. E tem negócio de lei de proteção de dados, essas coisas aí, mas a gente nunca teve problemas não. Graças hacker, a esse tipo Deus, de coisa, porque não. É um transtorno gigantesco, né? Imagino. Ficar fora do ar, né? Alguma coisa assim, derrubar. Sim, mas... E Ricardo, assim, hoje a gente vê bastante o seu nome também, ele aliado a boas causas. Você também tem essa preocupação, né? De ajudar a comunidade. Até recentemente tem ficado bastante em evidência o apoio à casa paroquial, ou à casa dos padres, né? Então, que está sendo ajudado referente à catedral, né? Como que você se envolveu nesse projeto? Como é que ele está funcionando? Até legal a gente falar assim, porque às vezes as pessoas estão assistindo e querem também participar. Como é que está funcionando esse projeto? Muito bom esse gancho aí. Bom, voltando ao porquê eu me envolvo. Isso. Depois de muito tempo de terapia, de análise, de coaching, de buscando mentorias, a gente buscando um propósito, né? Qual que é o propósito do Ricardo Nicol? Por que eu estou aqui na Terra? Por que Deus me colocou aqui? Né? E isso foi uma busca e eu cheguei na seguinte frase, que é unir as partes de maneira justa. Toda vez que eu consigo conectar pessoas e que isso aqui, os dois estão felizes, que está justo, eu fico muito lisonjeado. Aquilo para mim, eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso que isso aconteça. E claro que se eu conseguir conciliar as duas coisas, melhor ainda. Sim. Então quando eu faço isso com compradores e vendedores, eu me sinto muito bem. Quando eu faço isso com uma ação social, que a gente sabe o trabalho que tem, a dificuldade que é conseguir angariar recursos, e eu consigo capitanear recursos para essa entidade, essa conexão com unir as partes de maneira justa. Então, toda vez que tem alguma causa social, principalmente se for relacionado a crianças, a gente tem muito empenho nisso, né? A gente ajuda não, né? A gente consegue contribuir com uma pequena parcela, mas em várias entidades de Sinop, justamente por isso, que a gente vê que as pessoas que estão... O mais fácil é doar. O difícil é quem está lá na ponta, quem está lá aguentando, né? A gente conhece muito o trabalho da PAI lá da dona Dirce. Aquele trabalho é o difícil, chega a arrepiar. Né? Então, a gente tem várias, CAOPA. Quando você vai lá e vê o que aquelas pessoas que estão à frente daquilo fazem, você fala, não, meu trabalho de doar ou de viabilizar as doações é fácil demais. Hospital de Câncer aqui de Mato Grosso, né? Hospital do Amor de Barretos, então tudo isso aí mexe muito com a gente. O orfanato, a gente tem aquilo lá como uma bênção, né? O orfanato é um negócio maravilhoso. A gente sempre que vai lá apoia muito aquela causa lá e luta para que ela sempre continue fazendo o bem que ela faz. Sabe que assim, conversando com você, a gente não tinha conversado pessoalmente antes, não se conhecia, mas alguns valores que zela muito
e que a gente escuta associar o seu nome, né? Família, ajudar o próximo, né? Claro que além do empreendedorismo, enfim, às vezes fala assim, nossa, mas é uma marca tão conceituada, é um nome que deu certo, mas tem tanta coisa às vezes por trás, né? Então isso que faz a gente até entender um pouquinho mais o porquê ter esse olhar mais humano, né, ao próximo. É interessante de você compartilhar isso conosco. Assim, Legal. né? Às vezes as pessoas têm essa curiosidade de saber, né? Mas está ajudando a igreja, por quê? Quem? Enfim, agora, a questão de tantas outras entidades que você disse, mas tudo tem um porquê também, né? Tem algo que mexe bem, eu acho que dentro do coração da gente, que faz a gente ter uma visão diferente, não é? Exatamente, com certeza mexe. E aí tem... Na Bíblia fala que a gente precisa ser o sal da terra, né? Isso. Nós estamos aqui para quê, né? Tem a lei da semeadura, tem a lei dos talentos, né? Deus te dá os talentos, você está fazendo o que com ele, né? Está enterrando ou você está multiplicando? Então me força muito. Todo dia eu estou pensando em como ajudar mais gente, os nossos colaboradores, como fazer eles prosperarem. A gente dá muito treinamento, o ano inteiro treinando. Se a pessoa sai e vai empreender, aí eu fico feliz mesmo. Falo, e eu já vi muito isso, às vezes de pessoas que trabalharam com você e que falam, eu trabalhei lá. Isso. E hoje são empreendedores, e inclusive foram seguindo até mesmo em ramo, né? Enfim, em outras linhas talvez, mas dentro desse mesmo propósito. Sim, exatamente. É muito interessante. A gente fica feliz com isso. E essa parte da catedral, então como é que vai voltando funcionar da esse casa projeto? paroquial, a gente realiza alguns leilões durante o ano, normalmente em prol do Hospital de Câncer de Mato Grosso e para o Hospital de Barretos. Normalmente não é só um leilão por ano, normalmente 2 leilões por ano para o hospital, porque às vezes Alta Floresta faz um leilão para Barretos, aí aqui vai fazer alguma coisa para Barretos, ou para aqui para a VIP, e assim por diante. Sempre que tem, quando a gente tem possibilidade de atender, a gente, né, faz com muito gosto. E aí o Rodrigo Aguiar, um amigo meu, faz parte do CAEP, e me chamou lá, falou assim, olha, juntou a turma do CAEP lá e falou assim, olha, a gente está precisando construir uma casa paroquial. Para quem não sabe, Sinop tem 35 paróquias. 35 paróquias respondem aqui para Sinop. Todas elas têm casa paroquial, exceto a catedral. E aí veio uma ordem do bispo, falou, olha, já deu, vocês já ajudaram todo mundo aí. Agora a catedral, a paróquia Sagrado Coração de Jesus precisa de uma casa paroquial. E aí ganhou-se um terreno, trocou-se esse terreno num terreno mais próximo da catedral. Que até então acho que pagava um aluguel também, não Paga era? aluguel até hoje. A ideia é essa, é sair do aluguel. E aí, foi tudo muito abençoado, porque eu falei assim, beleza, eu faço parte do projeto, eu faço o leilão, desde que vocês ajudem a capitanear animais para que a gente possa fazer isso, né? E não só animais, né? Pode doar soja, pode doar milho, ou doar dinheiro, a gente transforma o dinheiro em gado, faz uma festa danada e a gente consegue, por exemplo, de um produto que vale R$2.000, vender por R$2.200, por exemplo, ganha 10% a mais, né? Enfim. E aí a casa paroquial tinha o projeto, aí um dá o projeto, o outro dá não sei o quê, aí o outro faz a ferragem metade do preço, aí o pessoal lá, o outro dá tinta, o outro cobra metade só das telhas, e assim foi indo. E a gente foi conseguindo bastante coisa. A casa já está na laje, mas ainda falta mais de 1 milhão aí para a gente terminar a casa. E aí esse leilão acontece dia 22 de março. E, inclusive o lançamento vocês fizeram recentemente, né? Isso, foi bem anúncio. Legal. A gente chamou o pessoal lá, as emissoras estiveram lá com a gente, e isso foi muito bacana, a imprensa esteve lá, para poder as pessoas entenderem a necessidade da casa paroquial, né? E a casa paroquial de Sinop, ela atende muita gente de fora. Padres que vêm, por exemplo, de Apiacás, de Paranaíta, de Marcelândia, se tem algum curso, ou se eles têm que viajar, pegar algum avião, a base é Sinop. Então não é uma casa exclusivamente para o Padre Beto e o Padre Marcos. Hoje são os dois. Isso. Né? Tem mais um para terceiro, e depois a gente vai ter mais alojamentos para mais padres. E dentro da casa paroquial vai ter uma capelinha também, muito bacana, o projeto é muito bonito. E o ponto é onde? Eu não sei o nome da rua, mas quando a gente sai da catedral, no fundo do Machado Itaúbas. É na região central. É ali, dá 2 quadras. Os padres dá para ir a pé. Fica
até perto, né? Para eles. Uhum. E assim, e hoje como que está esse projeto, essa estrutura? Como é que as pessoas podem colaborar? O que seria a partir de agora, né? Porque até então foi feito o lançamento e em que situação que está nesse momento? Isso. O que a gente tem feito é contactado com os produtores da região para doar os animais. Depois a gente vai passar recolhendo, vai deixar eles provavelmente na fazenda do Rodrigo Aguiar aqui em Sinop. Depois a gente filma esses lotes e aí a gente faz um leilão televisionado lá na Ricardo Nicolau Leilões. A gente tem um espaço grande lá para receber os amigos. Mas a pessoa pode doar milho. Como que ele vai doar? Ele vai entrar em contato com a gente, então, vai ter agora ainda na precisa catedral, das doações. Precisa ainda das doações. E tem o QR Code lá, tem o bannerzinho na catedral. Né? Se entrar, provavelmente vai ter nas redes sociais. O pessoal já está divulgando. De vários, Isso. E aí tem lá o QR Code, se quiser fazer o Pix, pode fazer doação em dinheiro também. Né? Cada um doa do jeito que pode e o que pode. Mas a causa é muito nobre. Né? A gente vê, eu falo que a gente sempre busca a Deus todos os dias. Mas muitas vezes a gente, se for para pedir um perdão, é para o padre que a gente vai lá confessar. Se a gente está com um pepino muito sério, muitas vezes o padre é o nosso mentor naquele momento. Né? Então, assim, nós estamos contribuindo com o caminho que nos leva a Deus. Né? O padre é essa função aí, né? O sacerdote é o caminho, né? E como que é o Ricardo antes desse envolvimento com a igreja, com Deus e agora? Na verdade, assim, eu sempre fui muito envolvido, assim, desde pequeno, catequese, tinha um patronato lá em Marília, a gente sempre estava por lá ajudando de alguma forma. Meu pai sempre foi um cara que gostou dessas ações, assim, de doar também. Por uma época ele era presidente lá desse patronato, então toda hora doava leite ou não sei o que, ou comida, a gente promovia algumas ações. Aí depois crisma, assim, eu nunca fiquei afastado, sempre a gente ficou próximo. O negócio de ir na missa para mim não é tão simples, porque muitas vezes os leilões são fora ou é de domingo, mas a maioria deles eu vou. Então a paróquia São Camilo fica perto lá da empresa, então em algum momento a gente estava mais próximo da São Camilo, mas depois que eu fiz o acampamento, que a minha esposa fez o acampamento, a gente teve mais ligação, mais clareza talvez da palavra, e aí aumentou isso sim, de uns 5 anos para cá mais ou menos. E isso interferiu até nos negócios? Depois desse olhar, enfim. Eu acredito que sim, porque Deus é bom em tudo, né? Mas quem conhece nossa empresa já foi lá, quando você chega tem uma Nossa Senhora Aparecida, a gente é devoto de Nossa Senhora, a gente tem um santuáriozinho, vários ambientes nossos lá tem alguma coisa relacionada. Então a gente, toda segunda-feira, antes de começar a semana, a gente faz uma oração com toda a equipe que estiver presente. A gente está sempre envolvendo no que pode aí, Deus. Todos os meus encerramentos de leilão, eu tenho um jargãozinho lá que eu falo de Deus. Bem, assim, e assim, é uma fé grande também, muita, né? Fé, muita fé, porque assim, os milagres que a gente já teve na vida não tem... Eu seria muito ingrato se eu não tivesse a fé que eu tenho. E é interessante, né, Ricardo, porque assim, quando é empreendedor, não é um caminho fácil. E muitas vezes a gente é tanta coisa que pode acontecer, são muitos riscos que tem, enfim, e cada um às vezes busca de alguma forma conseguir lidar com esse dia a dia, com essa rotina, com tudo isso. E sempre tem algum segredo por trás, né? Porque tem coisas que parece que não acontecem só por nós. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas às vezes não está ali. Então, às vezes parece que essa luz está... Às vezes elas acontecem não do jeito que a gente quer, né? Mas depois de algum tempo, você vai entender que aquilo realmente tinha que acontecer. Que Deus tinha que fazer daquele jeito para que tal coisa acontecesse. Né? Muitas vezes são livramentos que a gente tem no meio do caminho, mas que na hora a gente, né? Pô, Deus, o que eu fiz de errado aqui? Por que isso aqui está dando errado? Né? Daqui a pouco você vai falar, ufa, obrigado, hein? Naquele momento eu não tinha sabedoria, ou a ignorância era tanta que eu não consegui compreender.
Então, é isso, né? E outra coisa que a gente vive muito, Daniel, o meio pecuário, principalmente, pecuário, do rodeio, essas coisas, tem muito Nossa Senhora, sabe? Muito Nossa Senhora Aparecida. Na maioria dos lugares que a gente vai. Então, essa pegada com Nossa Senhora nos leva a fazer algumas romarias, às vezes, né? O meu filho Mateus, o mais velho, o ano passado ele andou 200 quilômetros montado numa mula. Nossa. Durante 8 dias. Eu fui parte do trajeto, tinha alguns compromissos. Mas então, assim, a gente tem essa devoção ali na Sama de Itaúba, um lugar que a gente vai toda hora, porque passa ali na frente. E quando eu vim para o Mato Grosso, não foi muito fácil, porque eu já tinha uma vida muito estável em Marília e era conceituado. Eu vim para cá para trabalhar de funcionário, o negócio começar, essas estradas na época eram horríveis. Era tudo muito difícil e eu tinha que me provar para o mercado de uma outra região. E eu tinha vontade de ir embora. E aí eu passava na Santinha lá de Itaúba e pedia para ela, falava: Santinha, não deixa eu voltar não, me dá força para ficar aqui, não sei o quê. E eu tinha esse desejo, sabe? Eu tenho essa ligação muito forte, né, com a Nossa Senhora. E aí tudo foi dando certo, né? Então a religião assim, sempre esteve presente na nossa vida. Talvez a gente, por último, agora esteja com coragem, acho que é isso, né? Para quem está nos vendo. A gente tem muita fé, acredita em Deus, reza, tal, mas a gente tem muitas vezes vergonha de falar de Deus, ou vergonha de falar da nossa religião, porque talvez o outro não é da mesma religião, tal. Mas o Deus é um Deus de todo mundo, né? Cada um tem as suas particularidades, os seus ritos, mas Deus é um só para todo mundo. Então não tenha vergonha de falar de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, pode ter certeza que isso só vai trazer benefício. E sabe, até tinha anotado uma pergunta aqui que acho bem interessante, porque assim, ó, você lidera múltiplos negócios, você tem uma rotina muito acelerada, e aí assim, como equilibrar tudo isso? Um dos segredos você já passou. Como equilibrar tudo isso, né? Então, às vezes, essa sua fé, a sua persistência, porque não é fácil, a gente sempre tem que estar buscando algo para conseguir se manter em equilíbrio. Sem dúvida. Não é? O bacana, né, que assim, a gente começou com a Ricardo Nicolau Leilões, aí criou o Boi 24 Horas, criou uma agência de marketing, a gente fez uma parceria com o Hans Rodovalho esse ano e a gente está iniciando, a gente começou agora em janeiro, uma imobiliária focada no agro também. E a gente tem um projeto novo para sair aí, provavelmente em maio, que eu ainda não posso falar, mas em maio talvez eu te dou novas notícias. Como é que a gente faz tudo isso andar? É tendo as pessoas cuidando disso, pessoas que já têm a cultura nossa intrínseca neles. A gente lá na empresa, a gente deixa muito claro assim, ó, tudo que o Ricardo e a Emiliana gosta, tudo que a gente abomina. Todo mundo sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E as pessoas que vão ficando, né, e todo mundo sabe o propósito da empresa, todo mundo sabe que tem que unir as partes de maneira justa. Se eu estiver perto ou não, qualquer colaborador que tomar uma decisão baseada nessa frase, eu vou aprovar. Então, quando você dá autonomia e as pessoas têm clareza, tudo funciona. Claro, você vai falar assim, mas se não fosse você, talvez você faria melhor. Pode ser que sim, alguma coisa, mas tenho certeza que outras coisas eu não faria tão bem quanto a pessoa que está ali. Então, normalmente as pessoas que estão à frente desses projetos já têm 8 anos, 10 anos de casa, 5 anos de casa. São pessoas que já conhecem como a gente funciona, já conhecem a cultura da empresa. E a cultura a gente entende quando vai dar problema, né? Quando a gente lá não pode falar problema na empresa. Lá são desafios. Então, fala assim, tem um desafio para resolver. Um desafio, um obstáculo. Isso aí. Pra gente superar, né, Dani? Exatamente. Então, o que a gente fala lá, tem algum desafio, vai e resolve logo. Vai e resolve. Então, as pessoas entendem como a coisa funciona. Porque quando dá os problemas, os conflitos, os desafios, as pessoas tentam empurrar aquilo, né, e vai deixando para lá. A nossa é o contrário. Deus vai de encontro na hora, já resolve, chama. E aí a gente tem algumas regrinhas lá dentro. A gente fala dos 4 compromissos, assim, de ser impecável com a palavra, não levar nada pro pessoal, não fazer pré-julgamento, ter coragem de perguntar e faça o seu melhor.
Isso aí é uma plaquinha, eu tenho em vários lugares lá da empresa, em várias mesas tem essa plaquinha, que é justamente para as pessoas entenderem como a gente funciona. Então, quando as pessoas já inseriram aquela cultura neles, eles dão conta de tocar o negócio como a gente tocaria. Mas a gente monitora tudo, né? A gente tem controle de tudo, a gente está presente toda hora também, né? Sempre conversando com os responsáveis. Como que é para você empreender, sempre inovando aqui no agronegócio? Como é que você avalia o agronegócio? O agro é maravilhoso, né? Uma profissão que gera vida, que alimenta, que sustenta. E não só a gente sustenta muita gente nesse mundo todo, né? Então, trabalhar para o agro, a proteína vermelha é a melhor proteína do mundo, né? Ela é remédio, carne vermelha cura muita coisa. Então, assim, poder viver isso é muito bom. O negócio aqui no agro, em alguns momentos, tinha muita malandragem, muita picaretagem. Por aí. O que a gente faz é trazer clareza para os negócios. Né? Não tem nada obscuro. E a gente fala que não tem almoço grátis. Olha, isso aqui custa por esse motivo. Olha, estou te protegendo de você acontecer isso aqui. Olha, aproveita isso aqui porque isso aqui é tal coisa. É só ter clareza. Mas normalmente para o negócio acontecer, é mais fácil o corretor, o intermediário, ou o vendedor ou o comprador dar um migué, dar uma exagerada para ver se o negócio sai mais fácil. A gente não quer que o negócio saia mais fácil. A gente quer que o negócio saia de maneira justa. Olha, isso aqui que você está comprando não é tão bom quanto você pensa. Olha, isso aqui que você está achando que é só isso aqui é mais do que você está pensando. Eu não posso beneficiar nem o comprador, nem o vendedor. Porque em algum momento o comprador vira vendedor. Eu tenho que estar sempre em equivalência. Eu preciso sempre tratar os dois, né, de maneira igual, porque ele está vendendo hoje comigo, amanhã ele está comprando. Se eu beneficiar ele como vendedor agora, eu falar, nunca mais eu compro com esse cara, porque se ele está beneficiando quem está vendendo, eu vou me lascar. Então a gente precisa ter muita clareza. E aí dentro do agro tem muito fio do bigode, né? A gente movimenta, assim, uma cifra muito boa durante o ano todo. E a gente tem um contrato que a pessoa assina para que a gente tenha essa segurança jurídica. Mas o pecuarista, principalmente no meu caso, que é com quem eu mais lido, ou quem tem agricultura, mas que compra boi também, para terminar, que faz a integração, é muito justo, é muito honesto, é muito sério, paga certinho. Então, eu quero, com esse propósito que eu tenho de vida, de unir as partes de maneira justa, eu quero estar rodeado dessas pessoas. E aqueles produtores que não têm a mesma filosofia ou que não entendem como eu penso ou como a gente age, eles não vêm para o nosso negócio. Não vêm. Água e óleo, separa, o cara não vem, ele cheira, dá uma cheiradinha, tenta algum negócio, vê que não dá para ele. Procura outro caminho. Eu acho maravilhoso trabalhar no agro. E eu vejo que o agro tem muito ainda para ser explorado. Muito. E qual que seria assim, um conselho que você daria para quem pretende empreender no agro? O agro necessita de você. Se você tem vontade de empreender no agro, primeira coisa, busque o seu propósito. Para que você está aqui na Terra? Deus te pôs aqui para quê? Você descobrindo isso, e isso estando alinhado com o que você pensa em empreender, aí você faz. Eu tenho certeza que vai dar certo. O agro precisa. O agro precisa vender melhor as commodities. O agro precisa mostrar para o mundo que o agro não é o devastador, não é o bandido. Muito pelo contrário. Quem mais preserva no planeta é o produtor rural brasileiro. Aqui na nossa região, 80% da área dele ele tem que ficar cuidando, rezando para não entrar um raio. Se pegar fogo, ele está lascado. Um raio. Né? Quem dirá se entrar um fogo criminoso. Então, quem mais preserva? E aí a gente tem o Brasil aí com 66% da vegetação nativa até hoje. Enfim, então empreenda no agro, o agro é abençoado, o agro, tudo que você planta, você vai colher, né? Então, trazendo a lei da semeadura de novo para o agro. Então, empreender no agro, eu acho maravilhoso. E pense em tecnologia. Pense em como colocar tecnologia no seu empreendimento aí junto ao agro. E falando um pouquinho de futuro, como é que você avalia esse futuro da pecuária, do agronegócio no nosso país? Tem muito a crescer.
O Brasil pode sustentar, se eu não me engano, é 30%, mas eu vou falar 25% para a gente ter uma folga, tá? Mas a gente pode alimentar 25% da população mundial com a carne que o Brasil é capaz de fazer. Não faz ainda. Ele tem condição de aumentar muito mais. Hoje a gente tem uma produtividade de 4 arrobas por hectare, mais ou menos. Média Brasil. A gente tem produtores aqui na nossa região que produzem 40 arrobas por hectare ano. Então, é uma discrepância muito grande. Então, a gente tem potencial para crescer muito em produtividade sem abrir nenhum espaço a mais, nenhum alqueire a mais, nenhum hectare a mais de mata, só com o que a gente tem. E a proteína vermelha, as pessoas quando começam a comer a carne de boi, a gente vê o exemplo da China, ela é tão rica. Lá a China comia, na nossa época de frigorífico, vendia tendão, vendia algumas coisas que são cartilagem, assim, colágeno, né, lá para os chineses. Começaram a comer carne de segunda, retalho, essas coisas. Hoje não, hoje eles já comem outros tipos de carne. E se eles resolverem comer um bife por dia, não tem rebanho no mundo para sustentar essa turma. Se os indianos resolverem comer um bifinho a mais, não tem como, né? Então, assim, é muita gente. A proteína vermelha, a carne, está desmistificando tudo aquilo que ela já apanhou, né? Porque foi muitos anos o povo batendo em cima da carne vermelha. E hoje, muito pelo contrário, a carne vermelha está se mostrando tanto que ela é saudável. Então, a pecuária vai continuar crescendo. Outros países, como a Austrália, sofre muito com deserto, com seca, tem uma certa limitação. Os Estados Unidos está caindo o rebanho, vem todo ano caindo um pouco. O rebanho que tem hoje é o mesmo que tinha em 1960, lá nos Estados Unidos. Então, o Brasil é a bola da vez na pecuária, por muitos anos. E a nossa região ela é muito privilegiada quando a gente fala desses setores. Assim, o que você acha que, ou talvez, você mais direta, você acha que se aumentasse o número de indústrias aqui, talvez teria um retorno maior? Sim, com certeza. Você vê como uma saída, talvez? A gente tem um relacionamento bem estreito com a Impasa. Desde que eles chegaram aqui, eles são patrocinadores nossos desde então. E aí a gente viu como mudou o mercado do milho com a chegada da Impasa. Esses processos, eles fazem com que talvez se perca um pouco, é levado muito para fora, e o que talvez poderia estar rendendo muito mais aqui. Sim, não é? Exatamente. Você consegue ver dessa forma? O que você pensa sobre isso? É isso mesmo, a gente ficava muito suscetível ao mercado com o milho aqui, né, na safrinha. Quando chegou a Impasa e falou assim, demandarei X toneladas de milho por dia, isso deu mais estabilidade para o agricultor e ele começou a investir mais na safrinha, começou a colocar mais adubo, começou a cuidar melhor disso. E aí começou a ter segurança na venda, porque antes ele não fazia isso porque ele não tinha segurança. A partir do momento que ele tem segurança, né, um milho que saiu de R$20 foi para o patamar de 40, depois foi para 60, está 50, mas vamos falar assim, ele dobrou de patamar só com a chegada das indústrias de etanol, né? E aí a gente com isso, o que melhorou para nós? Bom, beleza, o milho vendeu mais caro, tem um valor seguro, mais estável. Sobra o DDGS no caso da Impasa. Esse subproduto, que é um coproduto, a gente não pode chamar de subproduto, é a base da ração de muito gado. Então, melhorou a pecuária também. Então, assim, as indústrias chegando são muito benéficas. Tem a Três Tentos também, que chegou, também é uma das nossas patrocinadoras, onde ela tem o farelo de soja. Então, mesma coisa, ela está mandando embora o óleo, não precisa ir um caminhão cheio de soja para chegar lá e esmagar, para virar um tantinho de óleo. Já vai o caminhão daqui para lá cheio de óleo. O que sobrou do óleo, que é o farelo, já é vendido ou é exportado a partir daqui. E o fato de não ter muitas indústrias aqui é porque a gente estava longe dos centros consumidores. Então, normalmente é mais fácil você levar para industrializar onde está perto do consumo. Só que com a nossa BR-163 saindo aqui para o norte, começou a mudar um pouco essa estratégia, né? Então, eu acredito muito que novas empresas, né, principalmente relacionadas aí à agricultura e à pecuária, se instalem na nossa região. E assim, isso é interessante da gente falar aqui, a CDL, o coração do comércio, porque hoje é como se fosse um carro.
né, o comércio, e ele precisa desse combustível que vem do agro. Então a cidade gira em torno disso, né? Então é um reflexo para todos os setores. O setor madeireiro, né, pecuária, agricultura, tem tanta coisa aí, essas indústrias, né, que hoje geram muitos empregos, os frigoríficos, né? Só em Sinop tem o Frigobom, tem o Frialto, o Frigoweber, tem um monte de frigorífico, né? Tem muita indústria. Né? Essas indústrias são fundamentais para qualquer cidade, geração de emprego e renda. Geração de emprego, o que acaba alavancando todos os setores. Claro. Como, por exemplo, a nossa última revista aqui, que falamos de Sinop, um polo educacional. Então, quanta gente que vem para cá, que acaba precisando, consumindo comércio, vem estudar. Gente, é um segmento que ele é interligado ao outro e reflete no outro, né? Com certeza. Tanto que quando houve algumas crises, né, no setor madeireiro ou na própria agricultura, 2003, 2005, né, impactou muito a cidade. Né? Você sentia aquilo, né, naquelas operações e tal. Agora, conforme a cidade vai crescendo, vai se solidificando e as indústrias vão chegando, sofre menos. Pode ser que tenha a soja não está bom agora, mas o milho está, o algodão está, né, as outras operações estão. O boi subiu de 200, foi para 300, então vai se equilibrando e não sofre tanto impacto igual era antes, né? Ricardo, você já deixou um spoilerzinho aí para nós, né? Mas quando a gente fala assim de projetos futuros, você já chegou aonde você queria? Ou você ainda pensa em algo? Eu penso sim em bastante coisa. A gente tem ideia. A Ricardo Nicolau Leilões, outros setores, não sei. A ideia é que ela seja referência em leilões no país, mas não necessariamente ser o maior, não é isso, é ser assim, segurança. Eu quero fazer um leilão, eu sei que vão me atender bem, eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que vão cumprir com o que falaram, tal. A gente já é uma referência aqui no norte do Mato Grosso, mas a nível de Brasil a gente está muito longe disso, então a gente ainda busca isso. O Boi 24 Horas, porém, é uma startup que a gente começou do jeito que eu te falei. E hoje a gente atende o norte do Mato Grosso, mas a gente já está investindo em inteligência artificial, a gente já está fazendo outras operações aí. A ideia é que nos próximos anos a gente consiga levar isso aí para o Brasil. Esse é o nosso... onde eu ponho mais energia hoje, praticamente. E aí, a Brasil Lands também, eu quero levar essa negociação de clareza, de negócio justo das fazendas, porque o que acontece quando o cara quer comprar a fazenda? Ele fala assim, eu tenho uma fazenda para vender. Aí ele fala um preço. Aí o corretor, o picareta, fala assim, não, eu acho lá que o cara faz tanto, ele já faz um pouquinho menos. Aí o outro picareta fala para o outro menos ainda. Aí a hora que chega lá para ver, já não é aquele preço, ou já não é o tanto de aberto que tinha, ou tem a veacada do dono também, falando que tem um tanto aberto, tem menos. Então a gente quer levar... E nesse com caso, foto satélite, com imagens atualizadas a cada 7 dias, com toda a parte jurídica. A gente contratou um escritório de Sinop que se chama Lacerda Diniz, tem escritório no Brasil inteiro, para que faça todo esse levantamento para nós de todas essas áreas. Então, assim, a gente quer chegar muito mais longe. A gente quer chegar no Brasil com negócios justos. E quantas pessoas, nesse caso, que já caíram em golpe, perderam milhões aí em negociações que... Sem dúvida. Que era um golpe. Muitas vezes o cara dá a entrada da fazenda, pula para dentro, não sai mais, fica como posseiro. E às vezes a fazenda é um patrimônio da vida da pessoa. Ou às vezes é da vida do pai, aí o pai falece, fica para os filhos, aí alguém vai. Então, assim, tem muita malandragem. E o que eu quero é tirar essa diferença entre a matéria-prima e o consumidor final. Pensando em qualquer tipo de negócio, eu quero encurtar isso aqui, eu quero trazer clareza para todo mundo. Olha, pode ficar seguro disso aqui. Olha, pode ficar seguro que isso aqui vai dar certo. Né? Essa conexão aí é o que nos move. Bem, e ainda, né, quando se fala da marca, ela tem credibilidade. E o que isso, com certeza, facilita muito mais da pessoa fechar um negócio, né? Sem dúvida. Como qualquer negócio, né, Daniela? Se você vai comprar uma roupa, você quer uma roupa que tem uma marca que te agrada. Por que ela te agrada? Porque você confia nela. Ou porque ela veste bem, ou porque ela é boa. Você quer comprar um carro,
eu quero de determinada marca, porque eu gosto, eu confio, eu sei, como qualquer negócio. Tem uma então, assistência depois, né, quando precisar, isso, a credibilidade de exatamente, ser, né, próximo. Né? Então, e aí a gente consegue empurrar um pouquinho para essas outras frentes de trabalho, um pouco da história da Ricardo Nicolau, né? Fica mais fácil a gente levar para o cliente um novo negócio, desde que ele é do mesmo grupo, né? Partiu dali, fica mais fácil, sim. Ricardo, eu agradeço a sua participação por aqui. A gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, o seu negócio, o seu empreender e também um pouco da sua história, né? E deixa aqui o espaço para suas considerações finais. Também já reforço que a CDL está sempre de portas abertas, né? Toda vez que você quiser vir, tiver alguma novidade, precisar anunciar, a gente fica à disposição. Maravilha, Daniela. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. O Edmundinho tem nos ajudado em algumas ações sociais também. Vocês fazem parte de algumas delas. Muito obrigado, né, por todo esse apoio, por toda essa abertura. E para quem está nos vendo e tem vontade de empreender, quando a gente fala em empreender, você vai para o risco. Você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas você, com auxílio, com ajuda e conversando com quem já fez ou com quem conhece mais que você vai errar menos. A probabilidade de se acertar é muito maior. Estando isso alinhado com o seu propósito, você entendendo que é isso faz sentido para você, né? Então vai para cima, empreenda, gere empregos, gere renda, leve o nome de Sinop para frente. O que a gente fala, a gente comentou aqui, né? Os talentos que Deus te deu, o que você está fazendo com eles? Você ganhou 1 e está enterrando, ou você ganhou 5 e está trazendo 10? Né? Espero que você tenha ganhado 5 e que você consiga trazer muito mais de 10 talentos para todos. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.